Era uma bronca lá com uma vizinha, acho que tinha, né? Lembra de uma situação? Lembro, lembro. A Ai, mulher tomou uns 6, 7 tomou uns tiros dentro de 6, 7 casa, com um tiros cara ali e tal. encapuzado É, entrou. exatamente. E aí quando a gente estava ali já chegou também o pessoal da imprensa, né? Porque tinha aqueles canais ali de Facebook, enfim, né? Que estava ao vivo e o pessoal chegava, pô, homicídio e tal. E aí aquela importância do delegado de polícia estar na cena, até para orientar a perícia, entender o que está acontecendo. Você já começa a alavancar a tua investigação a partir da tua presença no local do fato. E aí também, né? Não deixei o policial ir. Falei, cara, vamos junto e tal. E a gente mesmo ia investigar, né? Por acaso você Sim, estava na investigação, sim. não vai sobrar pra gente, né? Então já vamos começar a partir de agora. E aí, quando a gente chegou no dia seguinte, o dia útil ali, acabou o plantão, que a gente foi mergulhar na investigação, a gente já tinha mais ou menos noção do Tava que se por tratava. dentro de Lembra tudo. que você veio com aquelas informações e tal, ó, já cheguei, foi um carro tal, e a gente foi construindo a investigação. Mas a partir da nossa presença no local do fato. No crime de homicídio é importante comparecer, porque aí, nas primeiras horas ali, você consegue já correr atrás de algumas diligências interessantes e importantes, né? Não dá para deixar esfriar, porque senão depois você perde até a própria testemunha, as pessoas que visualizaram o crime ou tinham algum tipo de ideia, né, do que aconteceu para motivar um homicídio, aquilo vai esfriando, então, e a polícia tem que dar uma resposta na repressão, porque aí você consegue controlar, né? Se deixar passar, aí vem aquele sentimento de impunidade. Então, Delegado, qual o caso mais cansativo e difícil para você conseguir investigar ou resolver? Teve algum especial que, pô, esse você, tipo, ficou muito tempo em cima ou exigiu muito esforço, muita energia da equipe tua? bicho, eu acho que aqui o mais cansativo mesmo foi aqui na DIC de Joinville, né? Na questão de um sequestro, né, que aconteceu aqui em 2020, Como é que 2021. foi esse caso? Bicho, aquilo ali foi. É porque assim, um senhor, né? A gente acabou recebendo. Foi entre Natal e Ano Novo, né? Então, a gente acabou recebendo um boletim de ocorrência de notícia de desaparecimento, né? Até então, um senhor na casa aí dos 60 anos, o senhor já. Ele desapareceu, né? Trabalhava com o caminhão dele, simplesmente sumiu e foi feito o registro policial. E como era entre Natal e Ano Novo, tem o sobreaviso da DH e da DIC, né? E aí o delegado da Delegacia de Homicídios, ele, por ser uma pessoa desaparecida, ele já começou a fazer umas diligências no começo, né, no próprio final de semana, para tentar localizar, já ouviu os familiares, para entender o contexto, porque aquilo que eu digo, é importante deixar esfriar. Você podia ter tratado só com BO de desaparecimento, vamos ver, de repente o cara aparece e tal. E aí não, o pessoal da DH já foi em cima, né? E eu estava de sobreaviso na semana seguinte, pela DIC, né? E aí o colega, o delegado Wanderson da DH, já começou a puxar algumas informações e tal. E até então era desaparecido, né? A gente tinha algumas imagens e tal, mas muito fracas ali para entender o que tinha acontecido. E aí na segunda-feira à tarde eu estava com o meu sobreaviso, entre o Natal e o Ano Novo. O Natal seria não, o Natal foi na quinta. Ele desapareceu na quinta-feira, dia de Natal. Pô, daí, e na segunda-feira eu assumi o meu sobreaviso, né? Eu estava trabalhando na DIC. E aí, segunda-feira à tarde, o delegado da DH me liga e falou, ó, ligaram pedindo o resgate. Daí, como se tratava de extorsão mediante sequestro, daí veio para a DIC de Joinville. E ali que começou, né? Ali começou a investigação em cima. Nós recebemos o expediente da DH com tudo que tinha sido analisado até aquele momento. E a partir de então, aí aquela busca incessante para entender o que estava acontecendo. Nós não sabíamos se porque repercutiu muito nas redes sociais naquela época, né? Então o que acontece? Como o fato aconteceu na quinta-feira, durante o final de semana, todo mundo compartilhando o desaparecimento, né, dessa pessoa. E aquilo repercutiu. E às vezes, né, você pode pegar alguém de má fé que entra em contato com a família, ó, estou pedindo resgate, mas não está ali com a vítima. Então, eram algumas hipóteses que no primeiro momento a gente não podia descartar, né? Ou ainda, se eles tivessem matado a vítima e estavam pedindo ainda um resgate, né? Ou podia ser um golpe em cima da família. Então aquilo começou na segunda-feira, e aí eu na DIC Joinville, e aí o pessoal começou a levar algumas primeiras diligências para a rua, o pessoal começou a sair, mas nós estávamos só com a equipe de sobreaviso, que eram 2 policiais. Mas quando nós percebemos que efetivamente poderia, aquele fato ia evoluir, realmente poderia ser, a chance aumentou muito, que era uma extorsão mediante sequestro, aí eu convoquei os policiais da DIC, né? Então ali teve uma união muito forte, porque o pessoal mesmo de licença-prêmio, de férias, de recesso, veio todo mundo. Então nós fomos de forma ininterrupta, né? Começamos a investigar e ficamos praticamente 3 dias no ar, né? Só revisando as equipes, indo para campo. Os delegados que trabalhavam comigo ali, na época, é o Murilo Batalha e o delegado Larry. Então, várias representações nós fizemos de madrugada, inclusive, conforme evoluía a investigação. Então, aí fizemos contato com o Judiciário, com o MP. Eu lembro que eu estava na DIC, era 1h da manhã,
eu mandando representação para algumas medidas cautelares que eram necessárias ali para começar a identificar o paradeiro da vítima. Que num caso desse, a vida da vítima é o que mais importa. Você vai pegar o vagabundo depois, beleza, mas o interessante é você resgatar a vítima. E a gente não sabia nem se a vítima estava viva, né? Então, e aí nós começamos a fazer essas representações, começaram a sair, e a gente começou a entender mais ou menos o contexto. E em determinado momento nós identificamos o veículo, o possível veículo que o suposto autor que estava negociando, que era um negociador, né, desses grupos de criminosos ali, ele ligava negociando e pedindo valores, né? Então nós fomos, aí você tem várias frentes, você precisa fazer o trabalho de rua, né, muitas vezes câmeras e tal, tem o pessoal que aí você tem que evoluir no papel para fazer uma análise do que você vai buscando, desde interceptações, enfim, aquelas medidas, né, cautelares ali que foram implementadas, e também tem o acompanhamento da família da vítima na casa. Então nós ficamos revezando ali, porque no episódio, felizmente, o filho da vítima, né, um rapaz, ele estava muito firme. O resto da família estava muito abalado e não tinha condição. E era esse rapaz que atendia o telefone e fazia, né, a conversação com o sequestrador. E aí nós tínhamos que ficar na casa orientando ele o que falar, o que não falar, né? Enquanto isso, as equipes na rua trabalhando para tentar identificar, né, principalmente o local do cativeiro. E naquele primeiro momento, nós conseguimos, né, através de algum tipo de situação, né, de investigações, identificar o veículo do autor e mais ou menos o bairro que ele estava fazendo contato com a vítima para fazer a extorsão, né? E só que depois descobrimos no final que, enfim, ele estava em outra comarca. Então ele vinha para Joinville, né, ligava do próprio telefone celular da vítima, né, mandou algumas imagens da vítima, e aí nós tínhamos certeza que ainda estava vivo, e a gente tinha que acompanhar aquela situação. Ah, que eu vou mandar a orelha dele pelo correio, nós vamos matar, e botando aquela pressão. E aí a gente orientando o filho da vítima de como proceder, e a par disso nós fomos evoluindo. Chegou um determinado momento que o sequestrador ia fazer o contato, e nós deixamos as equipes posicionadas nos prováveis locais que ele ia circular com o veículo, né, para fazer o contato, dado o histórico dele nos últimos dias de movimentação. Caramba, que... Aí nós pegamos 5 viaturas descaracterizadas da DIC de Joinville, mapeamos, né, e colocamos cada um em ponto estratégico. E ficamos aguardando, né? E eu lá na casa, junto com o filho da vítima. De repente o cara ligou, e aí começou. E aí eu já começando a lançar, né, o pessoal que, ó, tá tendo conversação e tal, começa a deslocar o pessoal com as viaturas descaracterizadas, né? E aí, dado o momento, por volta das 3 da tarde já da terça-feira, então nós ficamos, você vê, nós recebemos a notícia segunda-feira à tarde, nós fomos implementando essas medidas, e na terça-feira à tarde, até o Cássio que está aqui, né, estava com uma equipe descaracterizada, com uma viatura descaracterizada junto com o Alisson, e eles trombaram com o vagabundo, né? Eles perceberam, porque a gente tinha o monitoramento do carro que ele estava utilizando. E aí eles foram fazer a abordagem, o vagabundo passou por ele já atirando, e foi, né? E aí o nosso pessoal também deu alguns tiros no carro dele, o cara passou batido e foi. O Cássio acabou sendo baleado no local. E aí aquela situação, a gente tava com um grupo ali do WhatsApp da DIC conversando por ali, né? E aí o Alisson, pô, o Cássio foi baleado e tal, e aquela... Pô, e eu na casa com a vítima e a vítima, o filho da vítima perguntando o que estava acontecendo. Então você gera uma situação, né? Uhum. E aí a determinação foi, pô, o Alisson pega o Cássio e leva para o hospital e as demais equipes vamos se concentrar porque ele está girando, né? E aí as demais equipes da DIC foram fazendo o cerco, mas isso 3 horas da tarde com viatura descaracterizada. E aí o pessoal acabou, né, o Madril, o Anderson e o Wesley, numa viatura descaracterizada, acabaram cruzando com o vagabundo. E aí eles foram atrás, e aí começaram a sentar o dedo, né, para parar o veículo. Então, aí acabaram vários disparos no pneu e tal, o veículo rodou e parou. E aí todo mundo foi em cima, né? Então teve aquele cenário, e aí eu saí dali e fui pro local. Tava sozinho. É que daí eu saí, o vagabundo tava sozinho. Uhum. Aí eu saí já pensando, falei, pô, eu tenho que confirmar que é esse sujeito pelo telefone celular que ele tá usando. Então quando eu cheguei no local, que era um posto de combustível, a gente tava num pátio ali de um posto de combustível, aí eu já fui, pô, ele tem celular? Tem, e era o telefone da vítima, né? Então ali a gente, pô, é o cara, né? Bem... Só que aí já tava um banzé, né, meu? Porque aí, pô, 3 horas da tarde em Joinville. Aí, pô, a PM não estava entendendo nada, né? Os caras metendo tiro um atrás do outro, né? E teve aquele tiro, o Cássio baleado. Pô, um cenário. E aí o que acontece? A família até então estava preservando, mas aí o que aconteceu? O pessoal começou a filmar as imagens e postar, né? Começou a compartilhar Facebook e tal, e aquilo foi
né? A polícia ali e tal, aí chegou o pessoal da PM, daí eles já nos reconheceram, porque até então, pô, tem uns caras tirando o outro aí, não tinha ninguém identificado. E a gente tinha que estar paisana para flagrar o vagabundo. Se a gente tivesse com viatura caracterizada, né? Não tinha como a gente fazer esse... E ali acabou dando certo, né? Pelo menos para identificar o sujeito. E aí eu lembro que o delegado-geral me ligou, né? Falou, porra, não sei o quê, porra, e a vítima? Né? Aí eu, pá. Só que assim, a gente já tinha, quando a gente estava focando nessa condição do vagabundo, monitorando e tal, nós não paramos as outras linhas de investigação para identificar, né, o cativeiro da vítima. E aí, no final da tarde, o delegado Murilo Batalha me ligou e falou, pô, ó, consegui levantar um endereço, o Murilo Batalha é um ninja, né? Não sei de onde ele tinha tanta informação, mas é um cara, pô, excelente na investigação. Me passou, ó, levantamos um endereço em Guaratuba, no interior da cidade de Guaratuba e tal. Só que assim, é um endereço antigo e tal. Eu falei, pô, cara, agora vamos ter que ir lá tirar cisma, né? Porque, né, enfim. E aí a gente foi, revezamos as equipes e tal. Antes E disso, só pra dar um porém. O cara não quis falar nada? O cara que tava negociando? Não, porque ele estava integrado ali com os outros vagabundos, né? Então ele não abriu e aí já chegou advogado e tal. Uhum. Ele foi baleado de raspão, né? Um tiro aí, acho que desfechado pela equipe e tal. Então aí chamamos o SAMU, e aí aquela sangueira e tal. Então deu aquela, né? E você vê, são muitas situações para lidar naquele momento. Ele não quis abrir a boca daí. Aí você perceba, porque assim, a gente tinha que se preocupar. A preocupação maior era com o Cássio, que a gente não sabia até então o estado de saúde dele, né, o que tinha acontecido. Nós não tínhamos a vítima, né, e o sujeito ali estava baleado, aí vendo a ambulância do SAMU, PM no meio e tal, e aquela confusão, 3 horas da tarde em Joinville. E, enfim, foram muitas situações para lidar naquele momento. E as pessoas ligando, porque daí o que acontece? Tem muito colega que liga oferecendo apoio, mas aí não dá nem para você atender, porque até você explicar tudo o que está acontecendo, você tem que continuar. E aí nós deslocamos para a DIC, fizemos o auto de prisão em flagrante ali do suspeito. Enquanto isso, outras equipes já foram deslocando para o possível local do cativeiro que a gente já tinha identificado. Então isso aí acabou evoluindo no decorrer da terça. E quando nós identificamos lá em Guaratuba, era na zona rural, porque Guaratuba é uma cidade do litoral do Paraná que é conhecida pelas praias, né? Mas tem uma extensa região de zona rural. E era num sítio que estava possivelmente o cativeiro. Aí nós deslocamos ainda de madrugada para lá, e aí, quando chegamos no local, o pessoal chegou, eles me ligaram. Nessa eu não fui porque eu estava fazendo o APF do vagabundo ali na DIC. Ele falou, ó, delegado, a gente deslocou aqui para uma zona urbana porque lá no local não dá nem área de celular. Então nós vamos esperar amanhecer. Quando amanhecer nós vamos estourar para ver o que tem, para ver se confere, que estava tudo parado. E aí de manhã, já na quarta-feira de manhã, eles foram, estouraram e a vítima estava lá. Estava caída, né, no chão, não conseguia nem levantar porque era um senhor idoso. E ele ficou amarrado e ficou quase uma semana nessa condição. E os vagabundos não deram nem água para ele. Então ele é um senhor que tinha diabetes, ele estava muito debilitado. Tanto que quando o pessoal estourou, ele nem levantou, ele não conseguia nem raciocinar o que estava acontecendo. Aí os policiais colocaram já a vítima na viatura e já deslocaram para o hospital. Então ali, só que aí quando eles me ligaram, né, falou, pô, doutor, aqui, chama a vítima, chama a vítima. Cara, ele dá aquele alívio, assim, né? Eu falei, porra, que aí, tá aqui, estamos deslocando para o hospital, enfim. Aquilo era a maior missão que a gente tinha. A gente ficava em cima da navalha, né? Porque se desse errado, né? Eventualmente os caras matassem a vítima, enfim. E a Polícia Civil de Santa Catarina tem, né, um viés interessante em resolução de extorsão mediante sequestro. Né? Não se tem história nas últimas 2, 3 décadas que a Polícia Civil não tenha resolvido. E nós tínhamos que manter aquele patamar, né? Então nós resgatamos a vítima, trouxemos para o hospital, fizemos o auto de prisão em flagrante e depois nós fomos entendendo toda a circunstância que enredou na motivação para a extorsão, para o sequestro, enfim. Mas o principal fator ali foi resgatar a vítima e o Cássio, que também não teve maiores lesões, né? Acabou sendo liberado e tal. Então, no final, mas aquilo foi muito tenso, né? Porque foram 3 dias basicamente sem dormir. E a equipe se revezando e a gente naquela tensão. O pessoal nas redes sociais metendo pau, né? Porque, a polícia não faz nada. E a gente lá trabalhando, né? E aí vinha, a notícia chegava na imprensa, eles vinham tentar entrevistar, saber alguma coisa. Não, estamos trabalhando, estamos investigando e tal. E realmente ali foi cansativo por uns 3, 4 dias sem dormir, basicamente, né? Porque a tensão é tão grande que você tem a responsabilidade de dar um resultado, né? Principalmente para a família, né?
que é o que mais sofreu. Então, quando nós conseguimos resgatar, aí esse senhor, a vítima, ficou ainda uma semana, uns 10 dias internado no Hospital São José para se recuperar, né? Estava muito debilitado, e aí, felizmente, acabou dando certo. Mas foi uma experiência muito cansativa, né? Sim. Então, assim, muitas situações de pressão naquele momento que você tem que dar conta. Tem que cuidar do policial que foi baleado, tem que encontrar a vítima, aí tem o criminoso que foi baleado, Mas né? Então um você tem que pouco lidar ele e morria lá por não ter... ia morrer. Não, é porque aí é janeiro. Cuidados, Como era dezembro, janeiro, era uma casa muito forte, muito calor, muito forte o calor ali. Então ele estava fechado dentro da casa, sem água. Então ele ia mais um período ali, a própria médica que atendeu e depois acabou nos relatando que realmente ia ser fatal, ele não ia conseguir sair dali. Se a gente não localiza esse cativeiro, ele teria falecido. Então, assim, depois que você encontra a vítima e entrega a vítima aos familiares, ali é aquela sensação de um alívio, aí é um misto de sensações, né? Você está aliviado porque conseguiu identificar, mas ao mesmo tempo você está cansado, né? Mas a equipe ali foi muito proativa. Depois a vítima conseguiu falar o que aconteceu? Porque ele ficou muito debilitado no primeiro momento, né? Então ele tinha dificuldade até para relatar, né, o que estava acontecendo no cativeiro. Mas daí depois que as coisas foram passando, a gente foi entendendo as circunstâncias e realmente se tratou, né, de uma extorsão mediante sequestro, enfim, né, e aquilo tinha uma ligação ali com o local onde ele morava. Então, várias situações. Depois, com calma, nós fomos evoluindo na investigação. Tinha gente conhecida dele no meio, meio, tinha gente que fazia o contato e tal. Mas aí o que acontece? Depois, com calma, né, porque aí a gente já tinha prendido um criminoso, nosso policial já estava fora de risco, a vítima já estava com a família, aí você vai instruindo a investigação, que aí vão surgindo outras evidências, né, porque tudo deixa rastro. E ali a gente conseguiu evoluir de tal forma que... Então ali foi um caso muito cansativo, mas o que ficou foi também a integração da equipe, né? Todos os policiais da DIC participaram, todo mundo junto, todo mundo pegando, ninguém... não posso, não vou, e aquela situação a gente se revezando todo momento. Então aquilo ali foi bem interessante, assim, e aí que tá, nesse momento de dificuldade traz aquela harmonia para a equipe. São momentos que só nós passamos, nós sabemos daquela dificuldade. E aí quando você está no dia a dia e tal, você tem aquela irmandade, aquela camaradagem, né? E aí não tem como ser chefe dos caras, né? Você tem que ser parceiro deles. Então, aí você consegue evoluir. Não tem como ser chefe, simplesmente mandar num cenário como esse, né? Vai lá, dá uma diligência, vai fazer isso, fazer aquilo. Você tem que estar junto, integrando e sabendo o que você está fazendo. Então ali foi uma experiência, ao mesmo tempo cansativa, mas bem interessante, né? Show de bola. E o Cássio foi promovido por ato de bravura, né? Em razão da atuação dele, né? Então, boa, a Delegacia Geral reconheceu, né? Show. Reconheceu a postura dele, enfim, né? Quer falar, Cássio? Nesse contexto. Não, ele é tímido. Ele é tímido, vai ficar... E aí, mas é também um reconhecimento da própria instituição ao valor do policial, né? Que ele acaba muitas vezes colocando a própria vida em risco para salvar um terceiro. O Anderson estava junto lá, quer falar um pouco dessa parte aí, ô Anderson? Não, o Anderson, na verdade, foi o... Da parte que foi dar o atraque lá? O Anderson que deu o atraque. O Anderson, o Madril e o Wesley, né? Então também tá tímido. Tá de boa, né? Tu não quer falar? Tá tímido? Posso falar. Então chega aí, caraca. Pega essa cadeira e bota aí do lado do Rosa aí. Que a gente faz ao vivo, puxa a cadeira ali, põe do lado do Rosa ali. Chefe, permissão. Doutor Rafael. Tudo bem? Anderson. Só quem conhece, né? Aí vamos, bota aqui do lado, vê se hierarquia e disciplina. vê se fica bom aí o será que aqui no meio aqui não fica bom? Pega Deixa ele eu levar aí ele. ou... Não. Vou ter que dar uma mudada na câmera aqui, né? Aqui, ó. Isso. Agora pegou. Pegou os dois? Pegou. Tá bom. Conta pra nós aí, ô Anderson, o que aconteceu lá? Fala a tua versão Pra do dar o fato. atraque. Vê se fecha com o que eu Batei. falei, né? Depois eu pego de volta. Fecha em 95%, Aqui fecha. a gente faz ao vivo. Em casa. Não, é o que o doutor Rafaelo já relatou, né? Os agentes da Autoridade de Polícia Judiciária, às vezes eles estão no manche, no controle do inquérito policial, eles estão às vezes muito mais por dentro, né? O delegado estava em campo, nós temos um ali que, eu falo que é um inferno tocando inquérito, que é o Murilo Batalha, né? Esse, para atividade fim, ele é brilhante. E ele estava nas questões telemáticas, acertando os pontos, como o delegado já bem frisou, e chegou um momento que nós estávamos, o Rafael, um brilhante piloto, cara, Madril brilhante na boleia, né? Bem diferente de mim, né, velho? Por isso você tem que entender o perfil de cada Entender qual. o perfil de cada um, né? É que o Madril foi no encalço, cara, o cara não ia escapar do Madril. Podia rodar o que fosse, o Madril é um baita piloto, condutor de viatura, Excelente, policial cara. civil, e ali, aí você vai entendendo o perfil, e ele estava na condução da viatura.
Aí ele grudou no vagabundo, cara, e o cara não ia escapar, não tinha, sabe? A gente estava num certo momento que ele chegou, a viatura, o carro do... O carro do delinquente, cara, ele fez algumas manobras. Quando ele percebeu que as viaturas já estavam no encalço e ele, no primeiro confronto que ele teve com o nosso policial Cássio, um grande amigo que eu fiz na Polícia Civil, e com o Alisson também, muito competente, está no DEIC hoje em dia, hoje, né, atualmente. E o cara, quando ele veio com o carro, ele quase arrebenta a nossa viatura. Ele quase arrebenta. E a gente falou assim, cara, mas é muito rápido, nós não temos condições a gente tem que parar esse cara. E o que acontece? Ele estava cruzando semáforo. Cruzando o semáforo, cara, e quase arrebentou nossa viatura. Só que o que aconteceu? Ele deu um delay, ele acabou subindo uma rua e nós estávamos com a Hilux. Isso. Com a Hilux. A tração é muito boa e o Rafa é brilhante era um Argo, um Fiat Argo. Ele perdeu tração. Eu falei, cara, não tem jeito, velho. Eu vou espoletar esse menino. Aí eu peguei, saí do carro, fiz a visão e dava o double tech no pneu, né? Acertou no pneu de trás, nos dois. Aí a gente viu que ele começou a dançar. Só que, cara, ele ficava com a mão assim tipo, dispensando alguma coisa. A gente não sabia se ele tinha dispensado arma, mas a gente já presumia, devido ao primeiro contato que eles tiveram com a primeira equipe, né? Aí eu me lembro que eu dei, cara, double tech uns 15 tiros. Eu me lembro que quando eu cheguei pro Wesley e falei assim, Wesley, já me dá outro carregador, que eu fui encaixar aí ele já atravessou e entrou dentro do posto, né? Aí chegou lá no posto, aí que depois a gente foi ver, né, que tinha um buracão atrás, né? Aí o projétil pegou aqui, na boca dele, no maxilar, acabou perdendo a sensibilidade. Aí a gente fez o perímetro, tranquilo, o pessoal do posto ficou, falei, olha, é o caso de sequestro, aí já ficou de boa, né? Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia, cara, então o pessoal ficou tranquilo. Daqui a pouco a gente só olha, assim, aquelas boininhas apontando do tático, né? O tático Cara, de Joinville não já... Os caras não sabiam, o delegado Larry chegou e falou assim, não, polícia civil, enfim. Mas foi uma ocorrência, assim... Tirando a condição da vítima, mas para a experiência policial foi bem bacana, assim, né? E o êxito, né? Depois que passa o êxito, mas na hora que você tá na atenção, a frieza... Já se conhecia vocês, né? Já me conhecia. E eu tava com a trancinha de Jedi na época, esse eu conheço. Esse eu conheço. É porque daí você tem que entender o contexto, né? Porque o pessoal do tático principalmente foi acionado, falou, pô, tem uns caras trocando tiro. Tem uns caras trocando tiro. Agora quem é quem, né? Um carro então, aí. Mas aí tem esse entrosamento, né, com o pessoal da Polícia Militar, então quando eles perceberam. Eles são brilhantes, cara. Que era a equipe da DIC, aí teve, né? Aí vieram, deram apoio, foi no respaldo ali, enfim, muita troca de informação. Então ali foi importante. E aí, depois que passa todo esse episódio, agora vira história, né? Mas na época realmente foi bem intenso, né? E a cereja do bolo foi o que o senhor falou, não foi nem o cara, rapaz. A preocupação era com a vítima. Infelizmente aí conseguimos identificar. E você vê, o criminoso vinha para Joinville só para fazer o contato com a família. Mas já estava lá em Guaratuba. Então foi, para a vítima, certamente um trauma, né? Para a família da vítima. E para nós resultou naquele sentimento de obrigação cumprida, né? Sim. Em que parece ter sido bem tenso em alguns momentos e cansativo. E a adrenalina ali na hora? Como é que foi para dormir depois? Você cara, é um cara que... mas aí que tá, o delegado Rafael me acompanha já há um bom tempo, ele sabe do meu perfil, tenho ele assim como referência. Poxa, eu tenho gratidão aos delegados de polícia de Santa Catarina, entendeu? O pessoal às vezes bota uma pilha, delegado e agente, isso é tudo furado. Se você mostrar que você é íntegro, que você é trabalhador, entendeu? E o delegado Rafaelo, poxa, é um chefe e amigo mesmo. Claro, com as devidas, né? Nunca entrei na sala dele sem pedir licença, a permissão, sempre mantendo a postura, mas... E o doutor sabe, quando eu tô tranquilo, é que eu fico no caos. E quando eu estou no caos, é que eu tô tranquilo. Não, vou te explicar. Explica isso aí. Cara, tipo assim, tava na ocorrência lá, eu saí da viatura, eu fui num canto,
acendi o meu cigarro Não, mas e realmente... de boa, tranquilo. Tinha outros polícia que estavam batendo tamborim. No caos, você tava No caos eu tô tranquilo. Não, é que quando eu cheguei... Extremamente porque o que engraçado. aconteceu? Aí, quando começou essa situação, eu saí da casa da vítima e fui para o local apontado, né, onde eles tinham abordado o suspeito. Então também, quando a gente chegou no local, estava aquele fuzuê, né? Mas os policiais, o Anderson e tal, estava todo mundo tranquilo. Ninguém estava exaltado ou fora do padrão. Todo mundo dominou a cena, porque a gente sabia que tinha que continuar, né, a investigação. Tinha mais coisa para fazer. Então, talvez depois, né, quando passa aquela tensão, às vezes o policial em casa, né, pode começar a repensar tudo o que aconteceu, enfim. Mas naquele momento o foco era tanto, né, dos policiais da DIC Joinville que a gente continuou na investigação e realmente eu cheguei e estava todo mundo tranquilo. A preocupação maior era com o Cássio naquele momento, né, porque a gente não sabia, como eu falei, o estado que ele estava. Então vinha a delegada regional, a delegada Tânia foi para o Hospital São José, já né, solicitou lá um auxílio para acompanhamento dele e ia mandando informações para nós, né? Só que a gente estava naquela situação, tinha que prender o vagabundo e tinha que continuar atrás da vítima, né? E aí, não, o Cássio entrou na cirurgia e a gente não sabia a gravidade da lesão. Então tudo aquilo aí os colegas não podiam perder o foco, a gente tinha que continuar investigando. Então são momentos aqueles que, felizmente, depois deu tudo certo, né? Mas hoje é interessante relembrar, mas são esse tipo de situação que você vai aprendendo a se conhecer também, né? No momento de pressão, a saber como lidar. Então isso é o que eu falei. Isso não está no papel, né? Você vai se conhecendo conforme a situação vai se desenvolvendo. E aí é só com a experiência e com a prática, né? Então, quando tá calmo do que tu tá nervoso. Às vezes eu tô As no coisas caos. tão muito sossegadas, Exatamente. não, tá rolando alguma Quando coisa. o mundo tá explodindo, eu tô tranquilo. E não me causou, não perdi sono, sensação, não é nem jargão policial, né? Sensação de dever cumprido. E se também tivesse vindo a óbito ou qualquer tipo de ocorrência eu dentro da legalidade, consciente do que eu estou fazendo, isso não me traz prejuízo nenhum para minha saúde. Esses fantasmas não aparecem para mim. Muito tranquilo. Quer falar mais alguma coisa aí, Anderson? Quer contar mais uma história aí? Mas uma história, eu acho que esse momento é do chefe, né? Só vim contribuir Só um aqui. bate-papo, né, bicho? Depois a gente faz o nosso segundo. Claro, O primeiro a hora entrevistado que... com a polícia, a Claro, gente vai fazer claro, mais um claro. especial aí. Show. Ainda está irreconhecível, né? 4 anos. Você vê A que diferença como a polícia do vai perfil, acabando né? com a gente, O né? cara. Depois Não eu é vou o fazer mesmo. um antes e depois. Mas é a Pegar melhor o microfone carreira. aí. Cara, obrigado. Pegar o microfone Satisfação. aí pra nós. Opa. Aí, ó. Pronto. Obrigado aí pela oportunidade, chefe. Imagine. Obrigado por colaborar. Valeu, bicho. Nós vamos... Depois nós fazemos o nosso aí, Anderson. Guardar aqui que é... Ao vivo é assim. Ao vivo não é ao vivo, na real, né? Aí depois vai fazendo uma compilação dos melhores momentos, né? Vai ajeitando aí, Saimão. Manda ver, Saimão. Aqui alguma coisa corta, mas acho que não vou cortar nada, não. Vai tudo pro ar. Vai Os direto. ao vivo aí acontece coisa pior. Não, faz parte.